Olá, boa noite. Estamos hoje iniciando mais uma sequência de live que temos feito aqui no meu Instagram. Hoje nós vamos falar, como foi bem divulgado no nosso Instagram, nós vamos falar com a doutora Ana Paula Trento. Nós vamos falar sobre talvez um dos temas mais difíceis e de maior urgência nesse período de pandemia, que é a violência doméstica. Período em que todos, ou a grande maioria, estão confinados em casa. A convivência, às vezes, se mostra difícil e muitos partem para a violência. E nesse ponto, sempre bom salientar que, geralmente, a parte violentada é a mulher. Nem só ela, mas a grande maioria é a mulher. Então hoje nós vamos falar com a doutora Ana Paula Trento. Acho que ela já está aqui conosco. Eu vou iniciar para a gente ir ganhando tempo, porque com bastante cuidado eu queria mandar um abraço para a doutora Vanessa Tavares, que está aqui conosco, e doutor e meu amigo Edward, que está aqui presente. Doutora Ana Paula Trento, é uma satisfação recebê-la aqui para esse bate-papo. Me ouve bem? Sim, doutor Paulo Ismael, me ouve bem também? Sim, perfeito. Hoje nós estamos falando com a doutora Ana Paula Trento, que é advogada, pós-graduada em Direito Eleitoral, pós-graduada em Direito Público com enfoque em processo penal, vice-presidente da Abracrim, nosso estado do Rio Grande do Norte, diretora de Assuntos Institucionais da Abracrim Mulher Nacional, presidente da Abracrim Mulher do Rio Grande do Norte, auditora do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Norte, e segunda secretária do Podemos. Para quem não segue a doutora Ana Paula Trento, por favor, sigam-a, que ela tem sempre muito material. O Instagram dela é @aptrento. Doutora, a palavra é sua. Doutor Paulo Ismael, agradeço por toda essa nominação aí, mas eu costumo dizer que eu estou no 11º período do curso de Direito, tá? Que a gente não termina nunca mais, está sempre tentando dividir conhecimentos aí e ganhar conhecimentos, como hoje eu tenho certeza que irei aí acumular vários junto com o doutor. E antes de mais nada, queria lhe parabenizar, tanto pela iniciativa das lives, como por a iniciativa dessa live em específico da violência doméstica, tá? Que muito tem mexido com todo mundo. Também gostaria de parabenizá-lo pelo projeto aí da advocacia artesanal que está lançando no Rio Grande do Norte, juntamente com o nosso conselheiro João Antônio, um projeto magnífico que tem muito aí a contribuir para o nosso estado, para a nossa advocacia, principalmente para a advocacia criminal. E parabenizá-lo hoje pela live maravilhosa que realizou pela Abracrim RN, juntamente com o doutor Erval Sampaio, sobre crimes eleitorais. Parabéns, é uma oportunidade, sempre a oportunidade de falar sobre a Maria da Penha, sobre violência doméstica, é um presente, e é assim que eu me sinto hoje, doutor Paulo Ismael, presenteada. Pois, a satisfação é toda minha, doutora Ana Paula, da doutora ter aceitado o convite, estar conosco para dividir o conhecimento. Para quem talvez que esteja nos acompanhando aqui e não conhece a doutora Ana Paula Trento, eu acho muito difícil alguém não conhecê-la, mas a doutora Ana Paula Trento, talvez aqui no estado, é uma das figuras mais importantes com relação à violência doméstica. É uma sumidade no assunto. Ela, juntamente com a doutora Érica, que é a promotora de justiça, estão sempre à frente dessas batalhas, trazendo informação, ajudando as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que não são poucas. É um assunto muitas vezes negligenciado pela mídia, pela grande mídia, mas nós da Abracrim RN, principalmente a doutora Ana Paula Trento, estamos sempre à frente, trazendo conhecimento, informação e ajudando a quem nos procura. Doutora Ana Paula Trento, eu vou abrir a palavra para a doutora começar a conceituar a violência doméstica e falar, porque eu costumo fazer em nossas lives não combinado o assunto. Nós combinamos o tema geral e nós vamos batendo papo e deixa fluir, porque eu tenho certeza que a doutora tem muito a contribuir. Antes de passar a palavra de fato para a doutora, eu queria mandar um alô ao meu querido professor Nilo César, foi meu professor, ao nosso presidente, Aquiles Perazzo. Aquiles, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, doutora Aisla, Geice Moraes aqui conosco. Então, todos se sintam à vontade para, de alguma forma, interagir conosco, mandar pergunta, questionamento,
na medida do possível, iremos responder a todos. A palavra está com a doutora. Doutor Paulo Ismael, também gostaria aí de dar um oi, né? Um agradecimento ao nosso presidente Aquiles, a doutora Olívia Castro, que está aí do Maranhão, doutora Aisla de Rondônia, a Bracrim toda aqui. Também estou vendo estudantes de Direito, como a doutora Claro Shoa, né? Fantástico essa interação que a gente está podendo ter nesse momento realmente de isolamento, de pandemia, que antes a gente não tinha, né? Eu espero que continue daqui para frente. Enfim, como eu lhe falei, doutor Paulo, falar de violência doméstica é sempre um presente. É um presente por quê? Porque a invisibilidade e o desconhecimento, eles matam. No momento em que a população, ou que a própria mulher, não sabe o que é violência doméstica, não sabe entender, identificar isso, ou o que fazer, realmente essa invisibilidade, ela vem a matar. Então, isso vem de toda uma história, né? Um machismo estrutural que a gente vivencia na vida da gente. Quem nunca praticou uma atitude machista? Eu já pratiquei, nem que tenha sido comigo mesma. Todas nós já praticamos, já sofremos. Então, é uma coisa realmente chancelada pela nossa sociedade e que a gente tem que ter o conhecimento do que é para a gente começar a conseguir a combater. Então, aquela violência doméstica considerada, né, pela lei, a nossa lei, inclusive, considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU, eu digo que ela é um paliativo. E aí você vai me perguntar, Ana, uma lei tão maravilhosa, porque ela realmente é muito boa, por que ela é um paliativo? Porque o que vai funcionar mesmo, doutor Paulo Ismael, é o exemplo e a educação. A educação e o exemplo. Dentro da nossa casa, o Pedrinho de hoje, infelizmente, ele pode se tornar o agressor amanhã devido a esse nosso machismo estrutural que a gente tem de herança já aí de épocas e épocas e épocas. Então, realmente, a violência doméstica ela é preocupante e ela começa dentro da nossa casa, ela começa conosco mesmo. Então, esse pensamento tem que começar a mudar de uma forma generalizada. Quando a gente tem uma oportunidade de falar com um homem, por exemplo, né, uma live dessa proposta por um advogado reconhecido como doutor aqui no Rio Grande do Norte, a nível nacional, até internacionalmente mesmo já soube de algumas coisas, é muito importante para a gente, doutor Paulo, porque a gente precisa do apoio do homem nesse momento para que a gente consiga fazer alguma mudança. Então, realmente, a violência doméstica, né, a questão da Maria da Penha, ela vem daí. Na realidade, durante muitos anos, a questão da violência doméstica foi mais conceituada quando ia, abre aspas, a violência física, né, as vias de fato. Só que a violência doméstica, ela parte de pequenas coisas logo no início, e é algo que deve ser cuidado e tomado as devidas providências logo no início para não chegar à parte física e até à questão da morte, do feminicídio. A violência doméstica, as pessoas devem entender ela na parte da violência emocional, na violência social. A violência física, para mim, já é o último estágio da questão da violência doméstica. Antes dele ainda tem a parte da violência sexual, da violência financeira. Muitas mulheres vivem uma violência financeira absurda e, por motivos diversos, não atentam para isso. São mulheres que trabalham, são mulheres que não administram seu próprio dinheiro. Então, quer dizer, você pega dentro de uma relação onde mulher está de uma forma tão subjugada com relação ao homem que ela não tem o direito de gerir sua própria finança. Né? E daí você começa a partir... E às vezes, quando a mulher ela tenta tomar uma posição para dar um basta nessas relações de violências financeira, emocional, aí parte para a mais agressivo, que é a violência física de fato. Doutor Paulo, quando os homens, na realidade que a gente trata do assunto, eles falam, vocês estão querendo muita coisa, né? Até com relação à questão do nome, por exemplo, advogada, advogado. Advogado é usado para denominar os dois, né? Por que não advocacia? Aí vai vir alguém e vai dizer, doutora, vocês estão com mimimi, vocês estão querendo demais. Não, doutor Paulo, na realidade, a gente tem tão pouco diante desse cenário que a gente tem que querer muito para a gente conseguir, pelo menos, chegar próximo a esse patamar de igualdade entre o homem. Então, realmente não é mimimi, é necessário. O doutor falou dessa questão da violência patrimonial.
E eu vou te dar um dado. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a violência patrimonial alcança o maior índice dos tipos de violência contra idosas, né? O órgão que a gente tem aí para falar isso é o CODIM, é a Coordenadoria das Minorias, né? Então, é realmente necessário que a população tome consciência do que é violência doméstica, quais são os tipos, como identificar se você está dentro desse ciclo, né? A gente costuma dizer o que eles não nos disseram. Eles disseram que existe um tipo de violência, que existe a violência doméstica, mas eles não disseram para a gente o que é. Então, a gente não sabe. Às vezes começa por um batom. Não quero que você use batom. Não quero que você saia com essa saia. Em princípio, parece algo pequeno. Que eu posso abrir mão para não magoar, né? Não magoar de certa forma. Só que isso vai num caminhar que chega realmente a um feminicídio. E o Brasil é o 5º país do mundo em casos de feminicídio. E, infelizmente, doutor Paulo Ismael, o Rio Grande do Norte não fica atrás. Ele é o 5º estado em casos de feminicídio. Então, realmente é um número alarmante, que chama atenção, que precisa que todos aí estejam de mãos dadas, principalmente nesse período de isolamento social, em que a mulher está dentro de casa com o seu agressor, tá? E que ela não sabe o que fazer, não tem o que fazer, e realmente a gente tem a necessidade de que o vizinho meta, sim, a sua colher. A gente tem aí, né, dentro dessa perspectiva, a questão da legislação dos condomínios, que eu não sei se o doutor já está sabendo, que a Paraíba e o estado de Pernambuco saíram na frente, que no momento em que o síndico, né, ele já tem a legislação própria, acho que em Brasília tem um projeto de lei também, no momento em que o síndico não dá essa notícia da ocorrência dessa violência doméstica, ele vai ser multado num valor que vai variar de 500 a 10 mil reais. Quer dizer, você não vai meter a colher, então vou meter a mão no seu bolso. Então você vai meter a colher, nem que seja força, não é verdade? Verdade. Então é muito importante isso aí. No Rio Grande do Norte eu estou vendo uma movimentação nesse sentido, mas eu acho que ainda nós não temos. É verdade. Essa cultura nossa antiga, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, temos que dar um basta. Acho que a sociedade ela deve sim meter a colher, meter a mão, meter os braços para poder defender as mulheres. Não só a colher é muito pouco. A sociedade ela tem que criar meios. Nós temos aqui no estado algumas situações próprias para poder acolher essas mulheres. Depois eu sei que a doutora Ana Paula vai falar sobre isso, mas devemos ter ainda mais. O 180 ainda é muito pouco para fazer as denúncias. Temos mais, precisamos de mais para poder acolher essa mulher, para poder ouvir essa mulher, para poder transmitir a ela o conhecimento do que é violência doméstica, porque às vezes ela chega e diz, eu quero pintar meu cabelo, o marido vai e diz, não, o companheiro, o namorado, não, você não vai pintar por isso ou por aquilo. E ela, às vezes, ela faz. Ela diz, não, então deixa, tá bom, mas não tá bom. Ela é plena, ela tem que viver na plenitude, ela tem que fazer o que ela acha certo. Ela tem que levar a vida dela da mesma forma que o homem leva, com todos os direitos. Quando a doutora coloca, mas tem advogado, e quando você vai mandar um e-mail ou uma carta ou qualquer coisa que você não sabe quem é que você está se tratando, você coloca advogado. Às vezes até sabe, você vai e coloca advogado, né? Então, assim, a mulher ela tem que ter o mesmo espaço do homem, tudo, no trabalho, em casa, nas atividades domésticas. Aqui em casa, eu sou casada, acho que todo mundo sabe, aqui em casa é democracia total. Lava, passa, cozinha, e assim é a vida. Porque da mesma forma que eu trabalho, a minha esposa também trabalha, que é advogada. Então, assim, chegam os dois cansados, os dois têm que se ajudar. Não tem isso. E assim, a questão dessa cultura patriarcal, muito machista, ela vem trazendo muito sofrimento às mulheres. Demais da conta. Uma coisa muito importante, doutor Paulo, que a gente tem que deixar claro e delimitado aqui, que muita gente não conhece, inclusive mulheres que estão aí nessa luta com relação à defesa das mulheres, né, contra a violência doméstica, o nome calo. Quando você fala, eu sou feminista, ela faz, eu não sei se eu sou. Gente, você é. Você não é femista, né? Feminismo, ele quer a igualdade dentro das suas diferenças. O feminismo é que ele se iguala ao machismo. Ele quer ser superior, ele quer que a mulher seja superior ao homem. Nós não queremos isso.
né? Nós somos feministas. E outra coisa, depois de passar disso aí, que é um esclarecimento que eu acho importantíssimo fazer, porque eu já vi amigas minhas que se dizem defensoras da Maria da Penha, contra a violência doméstica. Nossa, não sei se eu sou feminista. Gente, você é. Se você é uma pessoa democrática, se você é uma pessoa que quer fazer valer o direito e a justiça, você é completamente feminista, né? E uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, doutor Paulo, é o que eu faço no momento em que eu estou sofrendo a violência? Para onde eu ligo? Né? Verdade. Tem aquela dúvida, 180, 190? Então, se você está sofrendo a violência ou você está vendo alguém sofrer, liga para a polícia, liga 190. Chama socorro, faz aquele escândalo do tamanho que você puder, que é para que eles cheguem rápido. Se você sabe que está acontecendo algum tipo de violência doméstica, mas não naquele exato momento, aí você liga para o 180 para noticiar a ocorrência dessa violência doméstica, que as providências serão tomadas. Inclusive, durante esse período de isolamento, eu estou recebendo via DM, né, via direct, várias notícias, aí a gente vai analisar, realmente ver que isso acontece, fica abismado, às vezes, com a classe social dos envolvidos, porque tem muita gente que pensa que só é a classe baixa quem sofre violência doméstica, muito pelo contrário. A classe alta sofre muita, só que elas têm receio, vergonha de se expor. Então, quando isso chega para a gente agora nesse período, eu estou aí fechada com a doutora Érica Canuto num projeto que a gente está desenvolvendo para dar apoio para essas mulheres, para fazer com que essa notícia seja realmente autuada o quanto antes e elas consigam a medida protetiva. E uma coisa que eu quero esclarecer aqui, antes de passar para o próximo ponto, é exatamente a questão da eficácia da medida protetiva, doutor Paulo Ismael. A gente vê que muitas mulheres, às vezes, não querem fazer, né, a notícia do que estão vivendo, porque elas dizem, eu vou ter um papel. Na realidade, o índice de reincidência, no caso das mulheres que estão com a medida protetiva, ao menos aqui no nosso estado, de não reincidência, é de 95%. Então, Muito o seu importante. papel, mulher, ele vale muito. Vale. Né? Você precisa denunciar, você precisa sair dessa zona, desse ciclo de violência, porque a sua felicidade só vai começar a acontecer quando a violência praticada contra você cessar. Na realidade, tem que denunciar. Porque quando você denuncia, você chama o apoio do Estado para estar do seu lado. Não é só um papel. Né? Não é só o papel, é o apoio do Estado. Eu queria, antes da gente passar para o próximo tema, tem alguns comentários, doutora Ana Paula, que me permite eu ler. Claro. Valdilene aqui conosco. A sociedade precisa entender que a violência doméstica ela foi abreviou, é um controle confundido com cuidado, quando nós estamos falando que a mulher não deveria pintar o cabelo. Patrícia comenta que muitas mulheres ainda têm em mente que o homem é superior a ela, verdade, essa mentalidade tem que mudar, e principalmente tem que partir da mulher essa mudança da mentalidade. Ela tem que entender que ela é igual ao homem. Quando ela entender que ela é igual ao homem, no início do relacionamento, ela já coloca essa paridade. Porque se no início do relacionamento você já não iniciar em paridade, depois, com o tempo, fica muito difícil você conseguir essa paridade. Então, naquele início de relacionamento, nas primeiras saídas, se você vê que a outra pessoa não lhe trata com o mesmo respeito, com a mesma igualdade, tende a ser um relacionamento difícil e tende a ser um relacionamento com agressões verbais e por aí vai, vários tipos de violência. Estou aqui de Esperança aqui sempre conosco comentando, Luciana Santos, Luiz aqui nos parabenizando. Doutora Ana Paula, vamos para o nosso próximo tema que a doutora preparou para a gente dar continuidade. Então, doutor Paulo Ismael, a gente tem uma novidade aí, que é o botão do pânico, tá? Que tem muita gente querendo saber o que é, como funciona, para que serve. Então, como eu disse no começo, todo e qualquer objeto, inovação na lei que venha para fazer uma diferença nesse caso de violência doméstica, ele é muito bem-vindo. O botão do pânico, gente, a gente não compra na farmácia, tá bom? Ele vem realmente devido a uma ordem de um magistrado, daí a importância de você fazer a notícia do acontecimento dessa violência doméstica. Ele é tipo fosse um celular, um ponto, né, que você vai ter que carregar, que ele vai estar ligado a uma tornozeleira eletrônica do seu agressor. Então, aproximou,
Apitou na central. Então, aqui no estado, nós ainda temos poucos botões do pânico sendo utilizado, mas nós já temos essa realidade para ser mais um instrumento aí na luta contra essa questão da violência. Por que, doutor Paulo Ismael, ele aqui, doutor Eduardo entrou, doutor Paulo Ismael, que é tão importante? Porque quando nós estamos falando de violência doméstica, nós não estamos falando, eles costumam usar, eu como criminalista não gosto desse termo, mas é o termo usado, de um meliante comum, tá? Nós estamos falando de uma pessoa do bem, é assim que eles usam, a nomenclatura infelizmente é essa. Então, assim, no momento em que nós estamos falando de uma pessoa do bem que não está afeta ao cometimento de outros tipos de ilícito, nós estamos falando realmente de uma pessoa diferenciada. Que não adianta você encarcerar pura e simplesmente, até porque a Maria da Penha não tem esse final, né? Não tem esse significado. A gente tem a medida protetiva, que se ele descumprir, vai preso, enfim. Mas a gente está tratando de uma família, né? A gente está tratando, na grande maioria das vezes, de um ambiente em que envolvem filhos. Então, aí vem a questão que o Rio Grande do Norte saiu na frente dos grupos reflexivos, tá? Os grupos reflexivos que foram aí, tiveram a bandeira levantada pela doutora Érica Canuto, foi quem plantou essa sementinha da defesa da mulher, não a violência doméstica na minha cabeça, na minha vida. Sou muito fã dela, agradeço demais, dos grupos reflexivos. E nós temos aí uma média, doutor Paulo Ismael, que os homens que participam dos grupos reflexivos aqui no estado, a reincidência, que num crime normal é de 50%, aqui está sendo zero. O homem participa do grupo de estudo, a reincidência dele, nos casos de violência doméstica, é zero. Nos demais estados do país, elas têm variado aí entre 2% a 5%. Mas mesmo assim, se você analisar uma reincidência de um crime normal em 50%, você realmente chega na questão de que o grupo reflexivo, ele realmente vale a pena. Porque é aquilo que eu digo, você não está tratando daquela pessoa criminosa. É uma pessoa que comete um crime, mas que não vai adiantar você prendê-lo. Ele tem aquele problema. Várias vezes participei de audiência de casos de Maria da Penha, de violência doméstica, que ao final o homem chorava e dizia, me ajude, porque eu vou continuar cometendo. Eu não quero, mas eu vou continuar cometendo. Então, quando ele entra dentro desse grupo reflexivo, que aqui acontecem, são 10 sessões, parece, um grupo de 15, hoje nós temos 3 grupos reflexivos em andamento, de 15 homens, são 2 horas durante 10 encontros. Olha a diferença que faz. E o que eles vão servir? Para reflexão. Eu, homem, vou analisar o meu machismo estrutural. Por que que eu, homem, não posso chorar? Por que que eu só sou homem se eu bater na mulher que eu amo? Então, isso tudo é trazido para uma reflexão e o homem começa a analisar. A gente não vai conseguir zerar, né? Aquela questão que já está na cabeça da gente, não vai zerar. Mas a gente tem conseguido, sim, que eles próprios queiram se educar. Então, a questão do grupo reflexivo é fantástica. E aí, mais uma vez, a gente parte daquela ideia, precisa denunciar. Para você ter esse apoio do Estado, muita gente critica que o Estado às vezes é ineficiente nas suas políticas públicas, mas se você não denunciar e não cobrar o Estado para que possa ter essas políticas públicas, sua vida será muito mais difícil. Sua vida é infinitamente melhor quando você tem os primeiros sinais, né, de violência doméstica, seja em qualquer âmbito, no social, no física, financeiro, você já denuncia no início para que você possa, e às vezes você consegue até salvar seu casamento, sua família, porque muitas mulheres ficam nesse sofrimento eterno para tentar salvar o casamento, para tentar salvar a convivência com os filhos, e no final muitas terminam perdendo a vida porque chega a um estágio muito avançado. Né? E se a mulher ela procurar realizar a denúncia no início, quem sabe o marido vai para uma situação dessa de reflexão, e daí eles conseguem ter a vida normal e tocar a vida, e assim, em vez dela achar que está perdendo a família, pode perder os filhos, muitas dessas mulheres se sentem
inferior, porque às vezes não tem renda, vivem da renda do esposo, da casa e de tudo mais, e elas ficam nesse pensamento que se denunciar vai perder o esposo, talvez possa ter uma vida muito mais difícil, e aguentam violência, mais violência de todas as formas, não sabendo que às vezes se ela procurar ajuda, se ela procurar a denúncia, ela poderá inclusive salvar a família e ter uma vida muito melhor posteriormente. Eu vou falar, antes de falar do projeto da Casa Clara Camarão, que muitas importantíssimo esse projeto. Conhecem, essa questão do ciclo da violência, né? Que é um ciclo mesmo. Violência, atos de tensão, violência, lua de mel. Atos de tensão, violência, lua de mel. Gente, quando o ciclo está fechado, não se iluda. Isso não vai mudar. Se você não sair desse relacionamento, digamos que depois o homem passe por um ciclo, um grupo reflexivo, que realmente alguma coisa mude na vida dele, que eu não vou dizer que seja impossível, né? A gente está aí com os dados do nosso grupo, mas você tem que sair nesse momento do relacionamento. Tem. Porque senão a gente vai realmente chegar a um feminicídio. Um ato leva ao outro. E quando esse ciclo ele já está fechado, a gente só consegue quebrar com a retirada da mulher, né? Então, é um ciclo realmente aí que tem começo, meio e um fim bem determinado, se a mulher não se retirar. Então, por isso a importância da denúncia logo no início, né, doutora? Exatamente. Procurar ajuda no início. Exatamente bem no início. Esse projeto da Casa Clara Camarão, do Dr. Paulo Ismael, é um projeto muito bonito que tem aqui no nosso estado, acredito que tenha nos outros também, que a mulher, quando está num ciclo de violência, que as pessoas não entendem o porquê que ela não sai desse ciclo. Existem vários motivos. O primeiro é tomando como base, entendo eu, que aquele caso do júri que a gente teve recentemente, que a mulher sofreu uma tentativa aí de homicídio, ele desferiu 5 tiros contra ela, e ela, no momento da sessão plenária, chegou lá e fez: eu quero testemunhar em favor do meu marido, do meu companheiro, não lembro se era companheiro ou marido, porque eu quero, ele não teve culpa. Aí a pessoa olha para mim e faz: gente, o que a gente faz com uma mulher dessa? Isso é uma louca. Não, gente. A violência doméstica, ela deixa você tão assim, que se não tiver alguém próximo a você para te tirar disso, você continua assim. E você continua assim, entendendo que aquilo ali você fez por merecer para apanhar. Você fez algo que desse um motivo para que ele estivesse batendo você, que ele nasceu com esse direito, por certo. Então, se você tem uma dependência psicológica dele, então você não sai. O outro ponto é a dependência financeira. Infelizmente, doutor Paulo Ismael, a gente sabe que as mulheres estão aí nesse momento de empoderamento, de ocupar espaços. Eu sempre falo com as mulheres da Bracrim que a gente tem, sim, que conseguir formar muitas líderes, porque só no momento em que a gente estiver lá em cima é que a gente começa a mudar a regra do jogo, não para nos tornarmos mais, para nos tornarmos iguais, para termos o direito de não apanhar, principalmente, né? É um dos que a gente briga muito aí. Então, essa necessidade dessa mudança, ela é muito nítida. E essa questão financeira, ela pesa muito, porque eu sou Ana Paula Trento, sou advogada, tenho minha filha. Digamos que eu sofresse violência doméstica, eu tenho a minha renda. Eu tenho como olhar para o camarada e dizer: está aqui sua malinha, vai embora que a casa é minha, eu comprei. A grande maioria da população, sem ser hipócrita, não tem o que comer. Depende da alimentação, do valor financeiro proveniente do marido. Então, ela não tem como sair desse relacionamento, não por ela. Muitas vezes pelos filhos. E a maternidade pesa muito na vida demais. É um ponto, assim, que eu vou dizer uma coisa para você. Na minha vida, minha filha é um divisor de águas. Se eu tivesse que sofrer algum tipo de violência que dentro do meu imaginário, a única forma de eu manter a minha filha fosse aquela violência, eu iria me manter. Iria ter que vir alguém de fora realmente me retirar daquele ciclo e fazer entender. E aí entra, doutor Paulo Ismael, o projeto da Casa Clara Camarão, tá? É um projeto bem tipo de filme mesmo, que a gente gosta, tudo de, né, equiparar com Hollywood, com CSI aí. Mas tudo de segredo. É uma casa que o endereço é em segredo. Quando o endereço é violado, realmente essa casa de apoio muda de endereço. Olha o transtorno que dá.
a mulher realmente ela assina uma declaração se comprometendo que não vai divulgar, que não vai entrar em contato com os membros da família para que isso não vaze e não prejudique as demais mulheres que estão lá. E é realmente um projeto que funciona. Quando a mulher vai para uma DEAN, né, que ainda são muito poucas aqui no nosso estado, na nossa capital, quando a mulher vai para o CREAS, para o CRAS, ela é encaminhada para lá, caso ela diga não tenho condições. Então, o Estado tira ela daquele núcleo de violência e coloca ela resguardada dentro dessa Casa Clara Camarão. Infelizmente, a Casa Clara Camarão, né? A gente tem um estado imenso e óbvio que essa casa não dá sustentabilidade para toda e qualquer mulher vítima de violência doméstica. Aí entra, num período eleitoral como nós estamos, a nossa exigência, porque o nosso voto vale muito. Vamos começar a votar em candidatos que estejam comprometidos realmente com as causas que nós estamos defendendo e vamos anotar, porque a gente esquece em quem votou, para depois cobrar. Esse é um projeto fantástico que se os membros do poder aí puderem aumentar, ele realmente funciona. Verdade. Como a doutora colocou a questão daquele julgamento da mulher no tribunal do júri, ela vem e pede que o esposo, o companheiro seja absolvido e tal, e fala que ela merecia, ou alguma coisa desse tipo. Naquela época, eu acompanhei algumas leituras com relação àquele caso, e depois eu fui fazer algumas pesquisas, aí a gente se depara com o que nós chamamos da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima ela passa tanto tempo sendo agredida e violentada, violência psicológica e tal, pelo seu agressor, que com o passar do tempo ela tende a criar simpatia, né? Ela tende a querer entender por que ela apanha e por que o outro é agressivo, e ela, nesse ponto, ela tenta criar essa simpatia e chega ao ponto de desenvolver amor mesmo pela pessoa. Então, assim, as questões, quando versam sobre essas violências domésticas prolongadas ou alguma coisa desse tipo, eu vi na época muita gente, inclusive algumas mulheres falando da situação dela e tal, mas na realidade o que a sociedade deve fazer é buscar entender, é buscar compreender o porquê, qual é aquele motivo, né? Porque na vida ninguém gosta de apanhar, a verdade é essa. Então, às vezes você é exposto a alguma situação e muitas vezes você não conhece uma outra realidade e você tende a aceitar e ter aquilo como certo, como o praticável, o que na verdade não é, como a doutora disse, precisa de alguém de fora ir lá e pensar você daquela realidade obscura que você vive e trazer você para a luz, trazer você para a segurança, trazer você para uma convivência humanizada, uma convivência social mesmo de fato, não aquela convivência oprimida que você tem dentro do seu lar, na sua convivência familiar. Então, assim, são posições que muitas vezes as pessoas tendem a comentar sem se aprofundar e terminam, por vezes, praticando injustiça. Mas eu acho que nós já abordamos um pouco, doutora, no início da nossa fala, com relação a esse período de pandemia e principalmente com o aumento. Eu estava lendo há uns dias atrás, no Rio de Janeiro, o aumento em questão da violência doméstica, ela aumentou 50%. É um número muito grande, né? E isso no mês passado, quando nós tínhamos 30 dias de isolamento social. Hoje nós já estamos sei lá, beirando 60, né? Nós começamos por volta do dia 18, 19 de março, mas hoje já são 13, nós estamos bem próximos dos 60 dias, né? E sempre a mulher, e sempre, às vezes, o idoso também sendo vítima dessa violência. Olha, doutor Paulo, eu tenho recebido muitas notícias sobre violência doméstica pelo meu Instagram. Coloco à disposição, inclusive, para todo mundo que estiver aí ouvindo, tá? Recebi muitas já. E o que a gente tem feito? A gente criou um GT, né? Tanto na Abracrim Mulher, a gente está com um projeto aí 180 a nível nacional, muito bacana. Se tiver alguém interessado, eu peço que me mande uma mensagem ao final, que a gente adiciona no grupo. Esse projeto do 180, ele está baseado mais na questão da veiculação de como você vai pedir socorro, para onde ligar, o que fazer. E aqui no Rio Grande do Norte, como eu tenho recebido muita notícia também, eu encaminho diretamente para a doutora Érica Canuto, que vai dar celeridade a isso. Eles autuam muito rápido essa notícia desse crime para que a mulher possa realmente ter a medida protetiva. Só que daí a gente esbarra muitas vezes na questão do medo do vizinho
realmente falar, fui eu. Porque na grande maioria das vezes, o agressor ele é violento não apenas com a mulher. Ele é violento com toda e qualquer pessoa que se aproxime disso. E por serem mortes anunciadas, né, a gente diz que são mortes anunciadas, por isso mesmo que o desconhecimento e a invisibilidade, eles vêm a matar e matam mesmo, é que a gente precisa de uma conscientização muito grande das mulheres, dos vizinhos, dos homens, das crianças, dos adolescentes, para que eles façam essa denúncia. Que eles façam essa denúncia via 180, via 190. Se for uma criança, que comunique para algum adulto dentro de casa, se viu alguma coisa. Porque realmente, se essa mulher ela sofre algum tipo de violência, ela está dentro desse ciclo que eu coloquei da atenção, da violência, da lua de mel, às vezes ela não quer aceitar pelos fatores que eu já coloquei aqui, da dependência psicológica, da dependência financeira, muitas vezes realmente da culpa que ela traz, desse machismo estrutural que a gente tem de uma vida inteira, eu estou errada por algum motivo, ela não vai chegar a fazer essa denúncia. Só que daí você vai ter, no final desse período de isolamento, realmente uma vizinha morta, né? Você vai ter um corpo dentro de uma casa vizinha. E quando eu tenho esse tipo de denúncia, né, essas notícias chegam até mim, a gente tem conseguido realmente fazer valer, a gente tem conseguido, às vezes, até contrário à vontade da mulher, mas às vezes a polícia chega no exato momento da violência e aí depois que ela toma, né, que ela é pinçada dessa violência, que ela toma esse primeiro impacto, ela realmente coloca a mão na consciência e faz, gente, eu não estava enxergando. E aí você pede para conversar com ela e você identifica não apenas aquele enorme espaço roxo no corpo dela, mas na alma dela. É uma violência que ela vai levar aí para o resto da vida. Então, nesse período, principalmente de isolamento, a gente precisa que todo mundo esteja atento, que a vizinha curiosa e fofoqueira seja a maior aliada da vizinha também, não só para denunciar quem entrou e saiu da casa, mas quem está apanhando. Verdade. É momento de todos, é momento de todos se comprometerem em informar os atos praticados em questão de violência doméstica. Ligar para as autoridades. Sororidade, viu, doutor Paulo Ismael? Vamos falar de sororidade. Eu questiono muito essa questão da sororidade, que é uma palavra bonita de falar, né? Sororidade, está na moda. Todo mundo gosta de colocar, né? Então, eu pratica nada. A grande maioria das mulheres não pratica sororidade. Você pratica enquanto está no papel. Você pratica enquanto está no seu discurso. Quando chega na hora de você tomar a frente em defesa de uma mulher, você já vai analisar. Ah, ela é mais bonita que eu? Ela é mais inteligente que eu? Ela está com um homem, talvez, que eu queira. Então, a sua sororidade, ó, gente, nós temos que ter sororidade. Nós temos que praticar a verdadeira sororidade para que a gente possa realmente, um dia, sair desse ciclo, porque se nem nós, as mulheres, estivermos unidas dentro dessa questão da necessidade da mulher se empoderar e chegar a algum local para conseguir conscientizar os líderes, né? Já chegar no meu líder aí, que o meu líder é maravilhoso. Para que essa violência diminua, a gente não vai conseguir fazer com que o apoio dos homens chegue. Se nem dentro da nossa classe a gente está conseguindo praticar a sororidade, imagine diminuir o machismo estrutural. Né? É verdade. Às vezes a gente acompanha alguns casos, como advogado, e às vezes toma conhecimento, aí a mulher sendo agredida e tal, e às vezes uma outra pessoa que acompanha o fato, conhecida e tal, diz, mas e ela fez o quê? Né? Isso é de cortar a alma. Como é que você vê uma mulher apanhando, você vai perguntar o que foi que ela fez? O que ela tenha feito, o que ela tenha feito, não importa. A agressão nunca será a saída, né? Não importa o que a mulher tenha feito. As pessoas têm essa ideia de que a mulher está sofrendo violência porque ela fez alguma coisa. Nenhum motivo, nada que ela possa fazer seja compatível com a violência que ela possa sofrer. Para você ter uma ideia, doutor Paulo, me permita aqui, sem citar nomes, claro, eu peguei uma vez, acompanhei um caso de uma pessoa extremamente, o nível dela cultural e de estudos extremamente elevado. Ela era concursada aí de uma embaixada no exterior. Ela casou-se com um homem, mudou-se para um outro país, onde a questão do tratamento com a mulher como objeto é nítido.
E ela resolveu, diante de muita violência, voltou para o Brasil com a roupa do corpo. E aí esse caso chegou para mim. E ao acompanhá-la, a vara de violência aqui em Natal, pasme, a juíza olhou para mim, sabendo quem era o agressor, um grande nome a nível internacional, e fez: o que você fez, minha filha? Eu fiz o que a senhora fez, excelência, para estar nesse cargo. Porque a senhora não merece. A senhora é uma juíza da vara de violência doméstica e está questionando para a minha cliente, que está aqui inteiramente roxa, o que ela fez para isso acontecer. Desculpa, peça exoneração, se afaste do cargo. A senhora não tem capacidade para estar exercendo o que está. E aí ela me pediu que eu voltasse atrás, que eu pedisse desculpa, e eu me neguei, e acabou que ela se ausentou do recinto, e depois ela voltou, pediu desculpas, mas, quer dizer, a gente enfrenta isso, inclusive com magistrados responsáveis pelo julgamento da violência doméstica, quiçá com uma pessoa que não tem o conhecimento. Aí a gente entende o tamanho do problema que envolve a violência doméstica. É inconcebível o magistrado, no momento disso, perguntar o que a vítima fez. Quer dizer, o que ela tenha feito talvez fosse para essa pessoa aceitável as agressões que ela sofreu. Isso é inadmissível, gente. E nós, advogados, a doutora muito bem colocou, devemos nos insurgir sempre com esse tipo de colocação, esse tipo de situação. Não devemos jamais nos calar. Seja quem for, seja promotor, seja juiz, seja parente, jamais deixar que nossos clientes, ou quem quer que seja, passe por uma situação dessa e despercebido. E às vezes temos colega advogado passando, não se indispor com o juiz, porque tem aquela urbanidade toda e tal, mas o advogado ele não deve jamais permitir uma situação dessa. Não deve tratar a outra parte com ignorância, mas sim ser firme na defesa dos interesses dos seus clientes, do seu contratante, sempre. Exatamente, doutor Paulo. Vou citar aí as palavras do meu presidente, porque a gente tanto tem que bater quando é preciso, né? Bater de forma metafórica, como a gente tem que elogiar, não é verdade? Firmes, mas educados. Essa é a fala do nosso presidente Aquiles. E realmente a advocacia ela é um mundo muito masculino. A advocacia criminal é um mundo mais masculino ainda. E um mundo de uma associação, ele é mais masculino ainda. E eu estou aí como vice-presidente do nosso querido Aquiles Perazo, que dá uma abertura imensa para as mulheres, nos defende muito, doutor Paulo Ismael. Então, quando eu falo de Abraquim, além da paixão que eu tenho, porque nós nos tratamos como família, pelo fato de nós sermos uma família, eu ainda vou além. Eu realmente parabenizo os homens da associação que dão esse apoio. O doutor Milton está aqui falando, foi um guerreiro com a gente na nossa última roda de conversa da violência doméstica. Vocês realmente estão ao nosso lado, vocês nos apoiam e é disso que a gente precisa. A gente precisa da palavra, do posicionamento e do exemplo de homens maravilhosos como vocês, que alcançaram um patamar já aí diferenciado na sociedade e que tenham a coragem de abrir a boca e dizer, realmente, eu sou contra a violência doméstica. Então, isso é fantástico. Da mesma forma como eu falei aqui do posicionamento da magistrada, eu abro a minha boca aqui para elogiar todos os homens da família Abraquim. Vocês são maravilhosos. Verdade. Eu acho que o exemplo tem que partir dos homens, dos que, abre aspas, têm um pouco mais de conhecimento, principalmente advogados que têm conhecimento da lei, para que a gente possa, cada vez mais, colocar uma pedrinha para que nós tenhamos, em algum tempo, essa igualdade. Eu sou um defensor da igualdade entre o homem e a mulher, lógico que cada um dentro da sua condição. Tem gente que fala de igualdade e quer que a mulher carregue um saco de pedra de 100 quilos nas costas para ser igual. Isso é um absurdo. Cada igualdade na forma, no tratamento, na convivência, não em questão de querer medir força, medir isso, medir aquilo. Né? Até porque essa questão física, doutor Paulo, volta para a questão da violência. Eu sou uma mulher alta, todo mundo sabe, mas eu não aguento um tabefe de um homem. Físico isso.
é físico. Então, existem diferenças que devem sim ser consideradas. Mas a gente quer essa igualdade de tratamento, de possibilidades, e De especial no que se respeito. refere, de respeito, em especial no que se refere à violência doméstica, a gente quer muito respeito, a gente quer pura e simplesmente não ser violentada por atos, palavras, omissões, não é verdade? Então, essa invisibilidade tem que se tornar conhecimento para que a mulher possa realmente ter uma vida tranquila. Eu costumo escutar muito em palestras que eu dou sobre a questão da Maria da Penha. Ah, mas você está falando sozinha. Gente, eu vou continuar falando sozinha nessa sala, até ser ouvida na sala seguinte, até alguém escutar e passar isso para frente. Eu não vou desistir, porque um passo é só um passo. Passo e ele já me tira do lugar, mas é exatamente isso que a gente tem que continuar caminhando firme na direção dessa igualdade, desse respeito. Verdade. Não adianta querer ter essa igualdade, esse respeito, se você não está dando o primeiro passo. Você só vai chegar lá, você só sai do lugar com o primeiro passo. São as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. É o respeito que você tem com o outro, com a mulher, nos locais para onde você está, dentro da sua família, com seus parentes, porque aí você vai estar dando exemplo aos mais novos, dando exemplo aos mais velhos, para que possa eles também seguir esse exemplo, ter a consciência da igualdade entre o homem e a mulher, entre o respeito entre o homem e a mulher na convivência familiar. Eu não sei, doutor Paulo Ismael, se a gente já falou da questão da decretação das medidas protetivas pela autoridade policial, né, pelo Ainda delegado, não, ainda mas não. é muito importante. É uma mudança recente, né? Eu tenho posicionamentos, eu escutei posicionamentos diferenciados, inclusive de delegados, tá? Tem uma delegada amiga minha que ela disse, eu sou contra. Eu mantenho preso, mas eu sou contra porque é invasão de jurisdição. Aí eu digo, aí você está descumprindo a lei mantendo preso, porque você é contra o que a lei diz. Então, eu sou completamente a favor e eu vou explicar, doutor Paulo, tá? Eu estou aí junto com a DEPOL. Então vamos para a conceituação técnica agora. A decretação da protetiva pela autoridade policial e pelo delegado, primeiro que ela não é em todo e qualquer caso, tá? Ela é para aquele caso da ausência do magistrado nesse sentido. Vamos lá para um exemplo. Aquela comarca do interior que não tem um magistrado todos os dias. A gente sabe que é a nossa realidade. Verdade. A mulher vai ficar esperando? Olha aí a imposição que a gente coloca. Outra coisa, a autoridade policial, o próprio delegado, ele é a primeira pessoa a sentir o grau de veracidade do que está acontecendo com aquela mulher. Ele está ali sentindo a emoção, o calor do momento. Então, mais do que ninguém, no meu entendimento, ele realmente é muito capacitado e é um competente, sim, para nesse momento, nessa situação específica, decretar essa medida. É óbvio que depois ela vai ser revista por um magistrado, porque daí a gente não estaria ferindo essa questão da jurisdição em si. Mas eu sou completamente favorável, doutor Paulo Ismael, porque eu não vou ser hipócrita em analisar a situação dentro da minha realidade, que moro numa capital, que conheço magistrados. Eu estou analisando a lei que vale de forma geral para todo mundo. E dentro dessa situação, eu acho que ela é, sim, muito válida e foi, sim, muito acertada. Uma posição muito interessante, como a doutora coloca, na questão do interior, onde às vezes naquele interior tem a delegacia, mas não tem a comarca, que o inquérito vai lá, vai no outro dia para a comarca, que às vezes pega feriado, final de semana impensado, aí que chega na mão do magistrado para poder ele decidir, já tem se passado 2, 3 dias. Assim, eu compactuo com o entendimento da doutora, e isso não são medidas tão invasivas, são medidas de afastamento. Eu acho que o pior é você deixar preso, como às vezes acontecia no interior, eu disse, não, vou deixar você dormir aqui hoje e amanhã eu lhe solto. Né? Quando você trata dessa situação, e ela pode ser ou não confirmada dentro de 2, 3 dias, é um distanciamento importante, é uma medida importante que o delegado pode aplicar. Até para fazer com que o homem reflita, né? Ele só vai ser preso depois se ele descumprir aquilo. É um momento que ele vai ter exatamente, ele praticou já o ato, ele vai ser afastado e depois ele vai ter esse tempo para refletir. Agora, uma coisa que eu gostaria também de deixar muito claro, doutor Paulo Ismael, que nós, as mulheres que estamos aí nessa luta, né, contra a violência doméstica, nós não somos favoráveis à mulher que faz a denunciação caluniosa, não.
tá? Muito importante isso. Nós não saímos por aí divulgando a toda sorte, de qualquer forma, porque todo mundo pode dar um entendimento diferenciado à sua fala, isso é claro, diante desse mundo globalizado, dessa mídia aí criminológica que a gente tem, mais entendidos que tudo, né? Mas nós combatemos sim, e combatemos muito. Porque sempre que uma mulher se utiliza dessa questão da lei da violência doméstica de forma indevida e desnecessária, todas nós damos 10 passos para trás. Verdade. Então, quando nós identificamos que esse tipo de comportamento está acontecendo, não se engane. Nós até não podemos até não sair por aí divulgando, mas nós damos o nosso jeito de fazer. Ei, criatura, venha cá, você agora vai responder comigo. Porque realmente, quando a luta... isso existe em todas as áreas, acho que não só na questão da violência doméstica, mas se torna mais nítida, porque aquilo que eu disse, a violência doméstica ela é meio que chancelada, né, pela sociedade. Então, quando isso acontece, como aconteceu no caso que a Maíra, né, a doutora Maíra, a vice-presidente da Bracrim do Rio de Janeiro, assumiu o caso contra o Neymar, que a gente não gosta de se manifestar sem ter acesso aos autos, mas como ela é minha amiga pessoal e eu realmente tive, quando você identifica que uma mulher está se utilizando da lei, que é tão válida para casos verdadeiros de violência doméstica, que realmente salvam vidas, aí por questões econômicas, por questões para aparecer, para se tornar uma pessoa pública, realmente isso tem que ser combatido de forma muito dura. E vocês que estão nos escutando saibam, nós, as mulheres, que estamos nessa luta, combatemos e combatemos muito. É verdade. A doutora tocou num ponto, eu até pensei que a doutora não iria tocar, porque é um ponto muito sensível, né, com relação a essa denunciação, abre aspas, caluniosa, onde a mulher, ela tendo a ideia de que ela possa prejudicar o outro, obter alguma vantagem, ela vai denunciar seu parceiro por algum motivo. E eu concordo com a doutora, porque traz um foco não tão bom para a luta contra a violência doméstica. Se você pega, vamos dizer, você pega 10 casos onde a lei foi aplicada na sua excelência, onde salvou a vida da mulher e tal, não da mídia. Mas se vai lá a mulher e usa a lei indevidamente, no outro dia está lá em todos os blogs, aí todo mundo está dizendo, tá vendo? A lei serve para isso. Mas na realidade a lei não serve para isso. A lei serve para aqueles casos onde e são extremamente necessários. Não para esse tipo de gente que usa a lei desvirtuando o seu propósito principal, que é salvar a vida, e não ser instrumento de vingança. Nós temos aí quase 14 anos da lei, não é, doutor Paulo Ismael? Tivemos várias mudanças, como eu disse, toda e qualquer mudança que venha para fortalecer isso aí, tornar o número de violência menor, ele é muito bem-vindo. Tivemos essa última do grupo reflexivo, que acho que a grande maioria que entrou ultimamente não acompanhou, mas é realmente fantástico se no seu estado, agora ela é uma medida protetiva típica, né? Mas antes ela não era. Vale a pena investir nisso. Eu digo que a medida protetiva do grupo reflexivo, ela é tão importante quanto o sistema PAC, tá, doutor Paulo Ismael? Eu faço essa comparação meio que indevida aí, mas ela é muito importante, ela é muito realmente eficaz. E todas essas outras mudanças na lei, mesmo que não sejam na própria lei de violência doméstica, como é no caso da importunação sexual, né? Que a gente sabe que não vale apenas para a mulher, mas a mulher é a maior vítima, infelizmente. Tanto homem quanto mulher, é um crime comum. Podem ser aí vítimas da importunação sexual. Nós temos o caso do exemplo do ônibus, que foi de onde tudo surgiu, né? Do ejaculador do ônibus. Então, a mulher, ela sofre desse tipo de violência até o feminicídio. Imagina você estar num ônibus e um homem ficar se esfregando em você ao ponto de gozar e você ir a uma delegacia 2, 3, 4 vezes e nada ser feito. Quer dizer, qual o direito que um homem tem de fazer isso? Não é verdade? Então, ela veio realmente para fechar uma lacuna muito importante, porque antes ou nós tínhamos o caso do estupro, né, que é o 880, ou então nós íamos aí para um caso que não era considerado crime, né? Então nós estávamos nesse limbo. Hoje não, a importunação sexual ela veio
para fechar isso aí, favorecendo, lógico, mais o gênero feminino do que o masculino, porque somos as maiores vítimas, mas veio mais ainda para impedir certos tipos de prejuízo para o homem também, que é o maior agressor. Porque nem 8 nem 80. Você vai pagar exatamente dentro do limite do que você cometeu. Né? Que na grande maioria das vezes, para não ficar ali no menos, a gente passava para o caso do estupro. E aí é uma injustiça muito grande. Muito grande. O que eu quero deixar claro com esse exemplo, doutor Paulo, é que tanto com relação à questão da denunciação caluniosa que eu falei, nós entendemos também quando algo está além. Né? E assim como a gente não quer que nós fiquemos numa posição em desvantagem, de respeito, aí numa balança inferior, nós não queremos isso para os homens também. Nós queremos exatamente aquele pé de igualdade e respeito para que possamos juntos seguir unidos. Somente isso. Perfeito. Dentre várias pessoas que hoje estão nos acompanhando, deixaram o comentário, a doutora Ana Paula Trento, realmente ela tem muita informação. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Roosevelt Delano, presidente, saudade do amigo, advogado, colega nosso, parceiro lá em João Pessoa, na Paraíba, está aqui nos acompanhando também. A doutora Ana Paula Trento colocou com relação à Lei Maria da Penha, está completando acho 16 anos, se eu não estiver enganado. Eu acho que 14, vamos chegar 14. em 14. E que está entre uma das melhores leis com relação à proteção à mulher e à violência doméstica no mundo. E eu acho que essa lei ela é tão boa, porque quem participou nela diretamente foi uma pessoa que sofreu muito. É uma vítima da violência. Maria da Penha, né? Para quem não conhece, é uma pessoa que possui mestrado, já possuía na época da violência. O marido dela era um professor universitário, tá? Salvo engano. Aqui do estado. Pessoas extremamente esclarecidas, que é para que todo mundo entenda que violência doméstica não escolhe a sua vítima dentro de pessoas menos esclarecidas ou menos afortunadas. Muito pelo contrário. E ela é uma guerreira, doutor Paulo. Verdade. Eu conheci na última conferência da mulher, tive a oportunidade. Nunca sofri nenhum tipo de violência física, graças a Deus. Tenho muitas amigas que sofreram, sofro junto com elas, mas estar junto com Maria da Penha ali naquele momento me fez eu entrei em desespero. Eu realmente comecei a chorar, chorei muito. Eles me utilizaram, inclusive fizeram uma foto minha de tanto que eu chorava, pediram para fazer a foto quando eu fui pegar o autógrafo do livro. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, devido a essa minha emoção exacerbada. Acabou que, para me acalmar, ela conversou um pouco mais comigo. E realmente é uma pessoa fantástica, que está nessa luta da defesa da mulher, que sofreu aí uma dupla tentativa de homicídio, né? Ela ficou paraplégica. Mesmo depois dessa dupla tentativa, ela ainda continuou com o seu companheiro, somente quando ele tentou eletrocutá-la. Acho que o termo certo nem é eletrocutá-la, é eletroplessá-la, né? Debaixo do chuveiro elétrico, é que realmente, já paraplégica, ela fez, opa, agora tem que parar. E ela é uma das pessoas que encampa essa ideia de que amor não mata, e a sua felicidade só vai começar quando a violência cessar. E a sua violência só vai cessar quando você resolver noticiar essa violência ou sair desse mundo de violência. E se você não conseguir, você realmente tem que fazer essa notícia, tem que pedir ajuda. Verdade. Doutora Ana Paula, estamos no final. Acho que temos 2, 3 minutinhos. Eu vou mais uma vez ler o currículo da doutora. Doutora Ana Paula Trento é advogada, pós-graduada em Direito Eleitoral, pós-graduada em Direito Público com ênfase no processo penal, vice-presidente da Abracrim aqui no estado do Rio Grande do Norte, diretora de Assuntos Institucionais da Abracrim Mulher Nacional, presidente da Abracrim Mulher, auditora do TJD e segunda secretária do Podemos RN. Eu acho que resume tudo isso em uma defensora intransigente dos direitos das mulheres e contra a violência doméstica. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em ter tido a oportunidade de bater esse papo com a doutora, de trazer tanta informação e que, de alguma forma, possamos ter hoje plantado uma sementinha no coração daqueles que nos ouviram aqui, ao vivo, e daqueles que vão nos acompanhar depois, e vamos postar esse vídeo,
em alguns canais nossos. E quem não assistiu, e quem quiser, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso, para que de alguma forma possamos ajudar. Doutora, suas considerações finais, estamos no final. Doutor Paulo Ismael, mais uma vez gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade. Como eu lhe disse no início, me sinto presenteada. Mês passado foi o mês do meu aniversário e esse está sendo, nessas oportunidades de live sobre violência doméstica, o meu grande presente para a vida. E se uma sementinha dessa já sair aí mundo afora, é o que eu disse já em outras lives, você